Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Trechos do Livro do Céu falando sobre a purificação da alma. No Livro do Céu, no volume 2, em 14 de outubro de 1899, Jesus diz: Esperança é paz. Portanto, ficar preocupado ou desanimado é o maior desvario. A esperança personifica-se Jesus. Ao mesmo tempo, é Maria, Mãe Terníssima. A esperança é dada nos sacramentos. Esta manhã sentia-me um pouco perturbada, diz Luísa, e toda aniquilada em mim mesma. Via-me como se o Senhor me quisesse afastar de si mesmo. Meu Deus, que dor excruciante é esta! Quando me encontrava em tal estado, o bendito Jesus veio com uma cordinha na mão e, golpeando meu coração 3 vezes, disse-me: Paz, paz, paz. Não sabes tu que o reino da esperança é reino de paz, e o direito desta esperança é a justiça? Tu, quando vires que a minha justiça se arma contra as nações, entra no reino da esperança, investindo-te das mais poderosas qualidades que ela possui, ascende ao meu trono e faze o que puderes para desarmar o meu braço armado. E isto farás com as vozes mais eloquentes, mais ternas, mais compassivas, com as razões mais poderosas, com as orações mais ardentes, que a própria esperança te ditará. Mas, quando tu vires que até a esperança está prestes a defender certos direitos de justiça que são absolutamente necessários e que querê-los ceder seria uma afronta a si mesma, o que não pode jamais ser, então conforta-te a mim e entrega-te à justiça. E eu, mais aterrorizada do que nunca, porque devia ceder à justiça, disse-lhe: Ah, Senhor, como posso fazer isto? Parece-me impossível. O simples pensamento de que deves castigar as pessoas, sendo suas imagens, não posso tolerá-lo. Se ao menos fossem criaturas que não te pertencem. No entanto, isto é nada. O que mais me entristece é que devo ver-te. Estou prestes a dizer, golpeado a ti mesmo, esbofeteado, açoitado, afligido, porque os castigos cairão sobre teus próprios membros, não sobre os outros, e por isso tu mesmo virás a sofrer. Dize-me, meu único bem, como poderá resistir meu coração em te ver sofrer golpeado por ti mesmo? Que te façam sofrer as criaturas, são sempre criaturas e é mais tolerável, mas isto é tão duro que eu não posso aceitá-lo, por isso não posso me conformar contigo nem ceder. Explicando com poucas palavras, o que está nesse trecho aqui, que fala sobre a purificação da alma, A purificação aqui acontece quando Jesus, forçado, pela justiça divina, envia castigos para a humanidade, para as pessoas, as almas, na verdade, sofrerem e se voltarem para Deus. Então, o castigo, o sofrimento, a cruz, a dor, tudo isso é
algo que a criatura deveria aceitar como um presente, porque é através dessas tribulações que acontecem na vida das pessoas, quando elas olham, quando elas voltam a olhar para o céu, para fazer uma oração, para se aproximar mais de Deus. E a Luísa está sofrendo aqui porque, como a vida de cada criatura é a vida de Deus, Ele deu a vida às criaturas e todos nós vivemos com a vida que Deus nos deu, porque mesmo aqueles que não reconhecem a Deus, elas estão vivas, estão respirando, estão usufruindo de tudo o que há neste mundo, porque Deus, com seu amor, permite que Ele continue mantendo a vida dela. Então a vida dela é dele, porque é Ele que mantém. E essa criatura está ofendendo a Deus com a própria vida que Deus deu a ela. Então a justiça, ela exige, que seja equilibrado, porque a criatura, ela precisa de alguma forma compreender, que ela precisa de Deus, que a vida dela sem Deus não é nada. E se ela não vai por amor, ela vai pela dor. Por quê? Porque Jesus quer todas as almas no céu junto dele. Ele não quer as almas condenadas para o inferno por toda a eternidade. E quando Jesus envia os castigos, e como a vida dele que está, é ele mesmo, que está em cada criatura, então é ele mesmo que vai sofrer em cada criatura. Por isso que a Luísa está dizendo, que se fosse as criaturas, seria mais tolerável, mas é muito duro e ela não pode aceitar, que Jesus vá sofrer sendo golpeado por ele mesmo, porque o castigo, que é enviado pela justiça divina, que é enviada por Deus às criaturas, é Jesus castigando o Jesus que está de dentro de cada criatura. Então é ele castigando a ele mesmo, é ele que está prestes a ser golpeado por ele mesmo, esbofeteado, açoitado, afligido, todo tipo de castigo, de aflições, de humilhações, de golpes assim, de sofrimento que ele permite que aconteça na vida da criatura para ela poder se voltar para ele. Ele, pois, compadecendo-se e sentindo pena de tudo por causa deste meu falar, e tomando um aspecto aflito e benigno, disse-me: minha filha, tens razão, que serei golpeado em meus próprios membros, tanto que ao te ouvir falar, sinto todas as minhas entranhas comovidas e movidas à misericórdia e o coração partir-se de ternura. Mas crê em mim que são necessários castigos, e se não quisesse me ver golpeado um pouco agora, me verás mais tarde terrivelmente atingido, porque ainda mais me ofenderão, e isto não te incomodaria mais? Por isso, conforta-te comigo, de outra maneira me obrigarás, para não te ver desgostosa, a não te dizer nada, e com isso virás a negar-me o alívio que sinto ao conversar contigo. Assim, me reduzirás ao silêncio, sem ter com quem desabafar minhas penas. Jesus, ele não aparecia para Luísa quando ele estava castigando, porque quando ele, estava diante dela, e por causa desse falar dela, da forma como ela falou com Jesus, nesse diálogo anterior, Jesus, ele disse que ele será realmente golpeado pelos próprios membros dele, mas quando ele ouve ela falar daquela forma, ele fica comovido e se move à misericórdia, e o coração dele se parte de ternura, porque Jesus é amor, ternura, e ele sofre ao ver a criatura sofrer. Mas ele diz que são necessários os castigos, porque se ele não sofrer um pouco agora na criatura,
através dos sofrimentos, né, dos castigos que ele vai enviar, né, mais tarde ele será terrivelmente afligido, porque as ofensas contra Deus estão cada vez mais intensas. Nós temos observado, né? Hoje mesmo eu vi, né, no YouTube, né, uma pessoa falando de uma ópera que aconteceu lá na Alemanha, que a ofensa a Deus foi tão grande que eu não quero nem repetir aqui as coisas horríveis que fizeram numa ópera que falava da vida de uma santa. Eles fizeram de uma forma com tanta ofensa a Deus que as pessoas que estavam ali assistindo a ópera passaram mal, que tiveram que chamar até uma assistência médica, de tão horrível que foi a cena que fizeram ali naquela peça. Então, se Jesus não enviar os castigos para as pessoas, né, no meio do sofrimento, se voltarem para Ele, né, será muito pior, vão ofender muito mais a Ele, né? Isso incomoda muito mais aqueles que amam a Deus. Ver Jesus sofrer muito mais com as ofensas que estão cada vez mais sendo feitas, né, e divulgadas como se fosse algo normal, natural, como se fosse só uma arte, como se fosse só uma encenação, mas não é, né? O objetivo é esse mesmo, é atingir a Deus, né? É de propósito, né? Querem eliminar Deus da terra, da mente das pessoas, do coração das pessoas. E para isso eles ficam fazendo essas coisas, porque tem gente que vai achar bonito, vai achar que é arte aquilo. E elas vão estar unidas a essas pessoas, porque elas não vão sentir nenhum tipo de dor no coração. E vivendo na divina vontade, a dor das almas que vivem na divina vontade é muito maior, porque quem vive na divina vontade tem certeza de que Jesus está vivendo, né? Está reinando no coração. E a dor que Jesus sente, essa alma que vive na divina vontade, sente junto com Jesus e faz companhia para Ele, né? E conversa com Ele sobre isso, né? E reza, não reduz Jesus ao silêncio, né? E faz companhia para Ele desabafar os sofrimentos dele. Ele encontra repouso naquelas almas que estão unidas a Ele, que compreendem, né, a dor dele e que fazem, né, uma consolação para Jesus, compreendendo Ele, né, como que abraçando Ele no momento que Ele está chorando e sofrendo. É dessa forma que age quem vive na divina vontade. E Luísa diz: quem pode dizer como fiquei amarga por sua fala? E Jesus, como se quase me quisesse distrair da minha aflição, continuou a falar sobre a esperança, dizendo-me: minha filha, não te perturbes, a esperança é paz. E assim como eu, no próprio ato de fazer justiça, estou na mais perfeita paz, assim tu, imergindo-te na esperança, esteja em paz. A alma que está na esperança, ao querer afligir-se, turbar, desconfiar, incorreria na desventura daquela que, enquanto possui milhões e milhões de moedas e é rainha de vários reinos, vai fantasiando e lamentando-se, dizendo: de que eu vou viver? Como eu vou me vestir? Oh, eu estou morrendo de fome, eu sou muito infeliz. Vou me reduzir à mais estreita miséria e eu perecerei. E ao dizer isso chora, suspira e passa seus dias triste, esquálida, imersa na maior tristeza. E isto não é tudo. O que é pior é que se vê seus tesouros, se caminha por suas propriedades. Em vez de alegrar-se, aflige-se mais pensando em seu fim próximo e vendo o alimento
não lhe quer tocar para sustentar-se. E se alguém quer persuadi-la, fazendo-lhe ver concretamente suas riquezas, mostrando-as e dizendo-lhe que não pode ser que se reduza à mais estreita miséria, ela não se convence, fica aturdida e chora ainda mais sua triste sorte. O que as pessoas diriam dela? Que está louca, que se vê que não tem razão, que perdeu o cérebro. A razão está clara. Não se pode ser de outra maneira. No entanto, pode acontecer que esta possa cair na desventura na qual se imagina, mas de que modo? Jesus, para acalmar a alma, que fica aflita em pensar nos castigos, ele diz: não te perturbes, a esperança é paz. Quando a pessoa tem esperança em Deus, esperança de que tudo vai terminar com a vitória do bem. Porque como Jesus, ele, ao estar fazendo a justiça, enviando os castigos, ele está na mais perfeita paz, a criatura, ela imergindo-se na esperança, quer dizer, ela foca toda a atenção nela, todo o olhar dela na esperança, que vai trazer a paz para a alma, porque ela vai compreender, mergulhando na esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, tudo o que está acontecendo é por permissão dele. E tem um para quê, que é a purificação das almas, que é fazer com que as criaturas voltem para a ordem pela qual elas foram criadas, porque elas estão completamente desordenadas, fazendo todas essas ofensas a Deus, elas estão vivendo como que andando de cabeça para baixo. Então, o castigo vai dar um chacoalhão na alma da criatura e vai fazer ela voltar para a ordem, olhar para o céu, fixar os olhos em Deus e esperar nele e passar por tudo que tiver que passar, confiante de que tudo serve, para um bem, que é a purificação da alma, porque uma alma não entra no céu se ela não estiver purificada, se ela não estiver toda limpa, de toda essa sujeira mundana, de todo o pecado, de tudo que faz ela se afastar de Deus. Quando uma alma ela está na esperança, está vivendo na esperança de que no final, tudo vai acabar da forma como Deus planejou, que ele já viu até o fim, até o último dia em que vai viver a última criatura na face da terra. Então, quando a alma está nessa esperança e ela quer se afligir, ela quer se perturbar, ela quer desconfiar de que Deus possa ter perdido o controle do mundo e o inimigo de Deus é que está no controle de tudo e ele pode mais que Deus. Quando ela começa a passar por esses pensamentos na mente dela, é como aquela pessoa, que é milionária, que tem vários reinos, que ela é possuidora de vários reinos, e ela vai criando uma fantasia na cabeça dela, achando que ela vai morrer de fome, que ela é infeliz, que ela vai morrer na miséria. Então ela chora, ela suspira, ela passa os seus dias triste. Aí, lendo esse trecho aqui, eu lembrei, de um fato que aconteceu há pouco tempo com o pai de uma pessoa que trabalha comigo. Ele já tinha mais de 80 anos e começou a passar na mente dele por demência mesmo, uma coisa que já é da idade mesmo, mas ele começou a achar que ele não podia ficar doente para não dar trabalho para a filha dele. Ele não queria ficar doente, então aquela preocupação dele não
querer ficar doente, ele ficava tão angustiado com aquilo que ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, né? E estava passando com médicos, tomando remédios para dormir. Então, e ele era um senhor, né, que faleceu agora na semana passada, foi se debilitando por causa desses pensamentos na mente dele, né? Pensamentos totalmente contrários do que acontecia, porque a filha dele cuidava dele muito bem, né? Tratava ele assim como uma criança, até banho estava dando nele ultimamente, ficava com ele no hospital, porque já estava dando até falta de ar nele, né? Tamanha era a ansiedade dele, mesmo tomando remédio para ansiedade, porque a cabeça da pessoa, né, quando começa a encasquetar, né, problemas, ela vai se aprofundando naquilo, né, quando ela deveria se aprofundar na esperança. Eu estou falando de uma pessoa idosa que estava com um problema, né, realmente psicológico, né, psiquiátrico, né, mas acontece que muitas pessoas que estão, que são jovens, né, jovens que acabam entrando em depressão, né, tendo de tudo, tendo dinheiro, tendo tudo que o dinheiro pode comprar, carros, né, roupas de marca, casa com piscina, né, tudo que qualquer jovem gostaria de ter, ele tem, mas ele não valoriza, ele acha que ele quer mais, ele quer liberdade, ele quer, né, morar sozinho, porque, né, quer ter a liberdade para fazer tudo o que ele quer, e aquilo vai alimentando o pensamento dele, e ele vai, né, desprezando o que ele tem. E é dessa forma porque a pessoa, ao invés de se apegar na esperança, né, de que um dia ele vai amadurecer, ele vai ter a sua própria casa, ele vai ter, né, um trabalho, ele vai ter a liberdade que ele precisa, não a que ele quer, né? A liberdade que ele precisa para ser uma pessoa independente. Não, ele fica aflito, ele fica alimentando pensamentos de rebeldia, de ingratidão, né, de desprezar aquilo que fazem por ele, porque ele, na cabeça dele, ele queria que fosse de outra forma. Então é nesse sentido que Jesus está explicando nesse trecho aqui, né, de uma alma que está na esperança, mas quer se afligir, né? Quando a pessoa vive na esperança, ela confia totalmente em Deus e haja o que houver, ela sabe que no fim, né, tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todas as almas se salvem, que todas vão para o céu, e para isso ele vai se utilizar do que ele precisar para fazer com que isso aconteça. Ele já utiliza, né? Ele cerca a criatura de amor, de bens, de tudo que ela precisa para poder viver, né, numa vida assim, digamos, confortável, numa vida assim, unida a ele, né? Uma vida na dependência dele, uma vida de humildade, né? Dependendo só dele, não de coisas materiais, de coisas do mundo. Jesus diz: no entanto, pode acontecer que essa possa cair na desventura na qual se imagina, mas de que modo? Saindo de seus reinos, abandonando todas suas riquezas e indo a terras estrangeiras, no meio de gente bárbara, onde ninguém se digne dar-lhe ao menos uma migalha de pão, e eis que a sua fantasia se tornou realidade. O que era falso agora é verdade, mas quem foi a causa? A quem se culparia de uma mudança de estado tão triste? A sua pérfida e obstinada vontade. Precisamente assim é uma alma que se encontra em posse da esperança. O querer perturbar-se, desanimar-se, já é a maior loucura. Jesus pergunta: a quem se culparia de uma mudança de estado tão triste? A sua pérfida
e obstinada vontade. É a pessoa que decide se ela vai ficar mergulhada na esperança ou ela vai mergulhar na aflição, no desespero, na angústia e não resolver nada. Se a pessoa ficar na esperança, ela vai ter paz para poder passar por aquela situação, por aquela tribulação, por aquilo que Deus está permitindo que aconteça na vida dela, para ela poder voltar os olhos para Deus. Jesus diz: assim é uma alma que se encontra em posse da esperança. O querer perturbar-se, desanimar, já é a maior loucura. Se a pessoa está com posse da esperança, e a esperança é o próprio Deus, Ele é a esperança, Ele é a paz. Então, querer perturbar-se é uma loucura, porque se Deus está reinando na alma da criatura, se ela está vivendo na divina vontade, se ela está com os olhos voltados para Deus, na esperança de que tudo vai passar e que vai aprender alguma coisa com aquele sofrimento, se ela se desanimar, ela vai estar cometendo uma loucura, porque ela não pode se perturbar, porque Jesus está reinando no coração dela e Ele é a paz. Então é uma loucura, não pode acontecer uma coisa dessa dentro da criatura. E a Luísa diz: Senhor, como pode ser que a alma possa estar sempre em paz, vivendo na esperança? E se a alma comete algum pecado, como pode estar em paz? E Jesus responde: no momento em que a alma peca, sai do reino da esperança, já que pecado e esperança não podem estar juntos. Então, se a esperança é Deus, e no momento em que ela peca, ela sai do reino da esperança, ela não já está mais, com o reino de Deus dentro dela. Então, o pecado e a esperança não podem estar juntos, porque a esperança é Deus e o pecado não é de Deus, ofende a Deus. E aí Jesus diz: qualquer razão aceita que cada um é obrigado a respeitar, conservar e cultivar o que é seu. Quem é aquele homem? Quem é aquele homem que vai a seus terrenos e queima o que possui? Quem é que não tem zelosamente guardado as suas posses? Creio que nenhum. Agora, a alma que vive na esperança, com o pecado, ofende a mesma esperança. E se eu tivesse em seu poder, queimaria todos os bens que possui a esperança. E então se encontraria na desventura daquela tal que, abandonando seus bens, vai viver em terras estrangeiras. Assim a alma, com o pecado, afastando desta mãe pacífica a esperança, tão terna e piedosa que chega a alimentá-la com a sua própria carne, como é Jesus no sacramento, objeto primário da nossa esperança, vai se viver no meio de gente bárbara, como são os demônios, que, negando-lhe até o menor consolo, não o alimentarão de outra coisa senão do veneno que é o pecado. Não obstante, esta mãe piedosa que faz, enquanto a alma se afasta dela, ficará indiferente? Ah, não! Chora, reza, chama-a com as vozes mais ternas, mais comovedoras, vai em busca dela e só se contenta quando a traz de volta ao seu reino. Jesus faz uma comparação, da alma que vive na esperança, mas comete um pecado. Então está ofendendo a esperança, está ofendendo a Deus. É o mesmo que uma pessoa que queima todos os seus bens, É aquele homem que vai aos seus terrenos e queima o que possui, Quem é que não tem cuidado com as posses que tem, Então, se a pessoa está em posse da esperança e ela peca, é mesmo
que uma pessoa que tem um terreno, né, cheio de plantas, um terreno bonito, né, e uma casa bonita ali, vai lá e põe fogo, destrói tudo, né? A mesma coisa que Jesus está fazendo a comparação, né? Então a alma com o pecado, ela vai se afastar dessa mãe que é a esperança e vai viver em terras estrangeiras, né? Vai viver lá no lugar onde há o pecado, né? Vai viver a alma dela vai sair do reino da esperança e vai viver num outro reino, né? E vai se afastando dessa mãe pacífica, né? Que é a paz, né? Que vem da esperança. E a esperança, ela é uma mãe tão terna e piedosa que vai alimentar a alma da criatura com a sua própria carne, como é Jesus no sacramento. Então a pessoa, ela vai estar sendo alimentada por Jesus no sacramento, se ela se arrepender, né? Se ela se converter de novo, né, para Deus. Se a pessoa que estava ali sendo alimentada também, né, por Jesus no sacramento, que é, né, o objeto primário, né, da nossa esperança, e ela vai para outro reino, né, para a terra estrangeira, viver no meio de gente bárbara, que são os demônios, né, a esperança, enquanto a alma se afasta dela, ela não fica indiferente, ela quer atrair de todas as formas, né, a criatura a voltar, né, a viver na esperança. Mas só vai se contentar quando ela traz de volta ao seu reino, né, o reino da esperança, o reino da paz, o reino de Deus. O meu doce Jesus continua a dizer-me: a natureza da esperança é paz, e o que ela é, por natureza, a alma que vive no seio desta mãe pacífica consegue-a por graça. Então, a natureza é paz, e quem vive, né, em paz, ela consegue, por graça, viver em paz também, porque o que Deus é por natureza, nós somos pela graça dele, né? Se nós conseguimos ficar sem pecar, é porque nós temos Deus reinando no nosso coração. Então, nós vamos conseguir essa paz pela graça de Deus. E no mesmo momento em que Jesus bendito disse essas palavras, com uma luz intelectual fez-me ver essa esperança sob a semelhança de uma mãe e aquilo que fez pelo ser humano. Oh, que cena tão comovente e terníssima, que se todos pudessem vê-la chorariam de compaixão, até os corações mais duros, e todos se afeiçoariam, iriam amá-la tanto que seria impossível separar por um só momento de seu colo materno. E agora tentarei dizer o que compreendo e posso. O homem vivia acorrentado, escravo do demônio, condenado à morte eterna, sem esperança de poder ressurgir à vida eterna. Tudo estava perdido e a sua sorte estava em ruínas. Esta mãe vivia no Empírio, unida com o Pai e o Espírito Santo, bem-aventurada, feliz com eles, mas parecia que não estava satisfeita. Queria seus filhos, suas amadas imagens em torno dela, a obra mais bela saída de suas mãos. Agora, enquanto estava no céu, seus olhos estavam atentos ao homem que estava perdido na terra. Toda ela se ocupava de maneira de salvar a estes seus amados filhos, e vendo que estes filhos não podem absolutamente satisfazer a divindade, mesmo à custa de qualquer sacrifício, pois são muitos inferiores a ela, o que faz esta mãe piedosa? Vê que não há outro meio para salvar estes filhos que dar a própria vida para salvar a deles, e tomar sobre si suas penas e misérias e fazer tudo o que eles deviam fazer por eles mesmos. Então,
O que pensa fazer? Esta mãe amorosa se apresenta ante a divina justiça com lágrimas nos olhos, com as vozes mais ternas, com as razões mais potentes que seu magnânimo coração lhe dita e diz: graça te peço para meus perdidos filhos. Não me resiste o ânimo vê-los separados de mim. A qualquer custo quero salvá-los. E se bem vejo que não há outro meio que pôr minha própria vida, quero colocá-la desde que readquiram a deles. O que queres deles? Reparação? Reparo eu por eles. Glória? Honra? Eu te honro e glorifico por eles. Agradecimentos? Eu te agradeço. Tudo o que queres deles te dou eu, desde que os possa ter junto comigo reinando. A divindade fica comovida ao ver as lágrimas, o amor desta mãe piedosa e convencida por suas potentes razões, se sente inclinada a amar estes filhos e choram juntos sua desventura e, pondo-se de acordo, concluem que aceitam o sacrifício da vida desta mãe, ficando por isso plenamente satisfeitos para readquirir esses filhos. Assim é assinado o decreto. Desce em seguida do céu e vem à terra, e deixando suas vestes reais que tinha no céu, se veste das misérias humanas, como se fosse a mais vil escrava, e vive na pobreza mais extrema, nos sofrimentos mais inauditos, nos mais insuportáveis desprezos pela natureza humana. Não faz outra coisa senão chorar e interceder por seus amados filhos. Mas o que mais o faz ficar espantado, tanto desta mãe como destes filhos, é que enquanto ela ama tanto esses filhos, estes, em vez de receber esta mãe com os braços abertos, já que vem salvá-los, fazem o contrário. Ninguém a quer receber ou reconhecer. Aliás, a obrigam a ir errante, a desprezam e começam a planejar como matar a esta mãe tão terna e excessivamente apaixonada por eles. O que fará esta mãe, tão terna, ao ver-se tão mal correspondida por seus filhos ingratos? Acaso irá parar? Ah, não, pelo contrário, acende-se mais de amor por eles e corre de um ponto a outro para reuni-los e colocá-los em seu colo. Oh, como se cansa até suar, não apenas água, mas também sangue. Não se dá um momento de trégua, está sempre em atitude de operar sua salvação, provê a todas as suas necessidades, remedia todos os seus males passados, presentes e futuros. Em suma, não há nada que não ordene e disponha para o seu bem. Mas o que fazem esses filhos? Arrependeram-se, talvez, da ingratidão que tiveram ao recebê-la? Mudaram seus pensamentos em favor desta mãe? Ah, não. Olham-na com maus olhos, desonram-na com as calúnias mais negras, procuram-lhe opróbrios, desprezos, confusões, golpeiam-na com todo tipo de flagelos, reduzindo-a toda a uma só chaga, e acabam por fazê-la morrer com uma morte, a mais infame que se possa encontrar, em meio a cruéis espasmos e dores. Mas o que essa mãe faz no meio de tantas dores? Será que ela odiará talvez esses filhos tão rebeldes e insolentes? Ah, não, nunca. Agora mais do que nunca os ama extremamente. Oferece suas penas por sua própria salvação e expira com a palavra da paz e do perdão. Ó, minha bela mãe, ó amada esperança, como você é amável em si mesma, eu te amo. Ah, mantenha-me sempre em seu colo e serei a mais feliz do mundo. Enquanto eu estou determinada a deixar de falar da esperança, uma voz ressoa em meus ouvidos dizendo: a esperança contém todo o bem presente e futuro, e quem vive em seu ventre e cresce em seu colo obtém tudo o que deseja. O que a alma quer? Glória, honra, a esperança,
lhe dará toda a maior honra e glória na terra, diante de todas as nações, e no céu a glorificará eternamente. Tu talvez vais querer riqueza? Oh, esta mãe esperança é riquíssima, e além disso, dando seus bens a seus filhos, não diminuem suas riquezas em nada, pois essas riquezas não são fugazes e passageiras, mas eternas. Tu vais querer prazeres, contentamentos? Assim, essa esperança contém em si todos os prazeres e gostos possíveis que se possam encontrar no céu e na terra, que nenhum outro jamais poderá igualá-la. E quem a seu seio se nutre, saboreia-os até a saciedade. E ó, como é feliz e contente! Quererá ser douta, sábia? Esta mãe esperança contém em si as ciências mais sublimes, antes é a mestra de todos os mestres, e quem se faz ensinar por ela aprende a ciência da verdadeira santidade. Em suma, a esperança nos fornece tudo, de modo que, se um é fraco, lhe dará força. Se outro está manchado, a esperança institui os sacramentos e aí prepara a purificação de suas manchas. Se sente fome e sede, esta mãe piedosa nos dá o alimento mais belo, mais saboroso, que é a sua delicadíssima carne e por bebida seu preciosíssimo sangue. Que outra coisa mais pode fazer esta mãe pacífica da esperança? Quem se assemelhará a ela? Só ela reconciliou o céu e a terra. A esperança uniu com ela a fé e a caridade e formou esse anel indissolúvel entre a natureza humana e a divina. Mas quem é esta mãe? Quem é essa esperança? É Jesus Cristo, que operou a nossa redenção e formou a esperança do homem extraviado. Amém. Fiat.